Fala, nação rubro-negra! Flalusquinhos na área, chegando com tudo e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias para vocês do nosso Mengão. O Flamengo, que já está em sua preparação para o jogo contra o time do Sport. E detalhe, hein? Vamos aqui acompanhar, inclusive, um provável time do Flamengo para enfrentar o Sport lá na Arena Pernambuco. Jogo importantíssimo para o nosso Mengão. Aproveita, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino e deixa o like. Agora simbora comigo e vamos assistir. Bora pro vídeo. Exatamente. Vamos girar a chavinha para o Campeonato Brasileiro, porque tem, né? Tem, mesmo na data FIFA. Esse negócio aí, né? Sempre tem Campeonato Brasileiro. Os asteriscos vão embora agora, né? Os três jogos nessa data FIFA. Felicidade, você não gosta, né? Você não gosta. Mas demorou, né? As finais de competições sul-americanas vão pedir também uns ajustes, né? Aí, mas vão ser feitos imediatamente, isso, né? Então vamos trazer informações do Gato Mestre sobre os jogos que estão aí para serem realizados. Ontem não mostramos aqui como é que ficou a boca do jacaré. Deu uma fechadinha, né? Aí, ó. Palmeiras continua desde a rodada 26, né? Quando foi feita, da 26 para 27 foi feita a mudança nas chances. O Palmeiras de lá para cá sempre teve mais possibilidade de conquista de título. Atingiu o pico na rodada 32, com 74%, e já na rodada 33, cai para pertinho do que foi na rodada 29 ali, ó. Estamos mais ou menos com 60-40, né? E o Cruzeiro a gente mostrou ontem, está com chances agora quase residuais, de 1,24%. Do baixo... Quem sabe, pode tropeçar, Pode, tem muita claro. pressão, tem Libertadores também. Em viagem longa, né? Em defesa das estatísticas, você só pode cobrar dos estatísticos quando ele diz assim, esse time tem 0% de chance de ser campeão. Claro. Se ele for, tem alguma coisa muito errada, né? Mas enfim, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim, e Palmeiras e Flamengo vão fazer esses jogos absurdos do próximo sábado, né? Jogos com times que estão brigando pelo título dilacerados. Estão enfrentando adversários da zona do rebaixamento. Pelo menos os dois estão jogando na mesma data. Um deles é um clássico, gente. Não dá muito para minimizar, né? Não dá para minimizar. Errado na essência. Eu tenho cuidado para usar essa palavra, mas nesse caso eu falo, é uma vergonha esses jogos serem marcados nesse contexto. E aí vem o último mas não tinha outra data. Não tinha outra data porque, né? Enfim, porque o erro começa adiante. O calendário está errado. A gente espera que ano que vem... Na garrafa cabe 2 litros. Isso, exatamente. Nós queremos, como eu costumo dizer, né, só tem um número que não muda, é o de semanas do ano. São 52. E a gente fica querendo fazer caber cada vez mais jogo, cada vez mais campeonato nessas semanas. Olha aí, o que tem pela frente para Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, já que, né, mesmo que quase residuais, ainda tem chance de títulos. E o maior trunfo, né, Tim, está justamente naqueles espacinhos ali que a gente está deixando, né? O Cruzeiro só tem daqui para frente esses 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, daqui para frente não é a forma certa de dizer, porque depois do Brasileiro ele disputa a Copa do Brasil. Sim. Mas até o fim, né, do Brasil, 5 compromissos aí. Enquanto Flamengo e Palmeiras vão fazer 6 jogos pelo Brasileiro e ainda dentro desse período, o jogo entre eles, exatamente, valendo a Libertadores, o jogo do dia 29 de novembro. E ainda a gente considera o jogo do Palmeiras contra o Vitória e o Fla-Flu um dia depois do fim da data FIFA. Então, boa parte desses jogadores vão ter chegado. Então, a gente não sabe se eles vão ter condições de jogo ou se eles vão jogar pouco, né? Jogar menos do que naturalmente. Eu ensino que são aquelas coisas que a gente incorpora ao futebol brasileiro, né? Coisas que nem deveriam existir, mas que a gente já naturalizou, né? Esse cara jogou muito,
o jogo era longe. Era longe, não. Mas que a gente não devia estar pensando, porque não era para ter o jogo. Não era para ter o jogo, exatamente. E passou a entrar para o corolário de cobranças do torcedor. Pô, mas esse cara nem entrou em campo e não vai querer, não vai ser escalado? Né? Jogou ali do lado e não vai querer jogar. E a gente está encaminhando um torneio que parece que vai ser resolvido na última rodada, né? Pelo andamento de como esses dois clubes estão jogando e perdendo pouco ponto, mas um perde numa rodada, no outra o outro perde, enfim. Me parece que teremos emoções até a linha de chegada. Outro dia eu estava no troca de passes e o Luiz Carlos Júnior tinha acabado de narrar o jogo e participou com a gente. Eu falei, Luiz, e foi até um jogo resolvido com facilidade. Eu falei, nesse jogo aí não teve emoção até o fim não, mas no campeonato vai ter. Né? O bordão do Luiz Carlos serve para o campeonato brasileiro, vai ter emoção até o fim do campeonato. Vai ter emoção na parte de baixo da tabela também, né? O Z4, porque o Vitória está com desempenho melhor do que o Santos. O Santos tem uma tabela extremamente complicada e ainda tem Internacional ali querendo aprontar, não querendo, né? Mas enfim, aprontando e eu acho que a única parte da tabela que me parece mais difícil de ter algum nível de mudança, por mais que, bom, a gente já viu históricos complicados de alguns times que estão ali, de fato o G7, né? Porque o São Paulo já está com uma distância grande do Botafogo, muito provavelmente Botafogo e Fluminense com mais 2 vitórias já se garantem pela média histórica dos 58, 59 pontos no G7. Bom, e as diretorias de Palmeiras e Flamengo estão entrando no clima dessa rivalidade daquele jeito que as diretorias costumam entrar, né? Vamos chamar o Vini Bueno para falar sobre as declarações que agitaram o noticiário aí, começando pela da Leila Pereira, que reclamou do STJD. Aliás, por falar em coisas que só existem por aqui, né? E que, se não são jabuticabas, são besteira, como disse o Hélio Gaspari, né? Esse modelo brasileiro de justiça desportiva precisa ser criticado, mas não num momento agudo como esse, né? O problema é que no Brasil a gente só reclama quando o calo aperta. Mas eles dão a deixa, né? Eles dão a deixa. O julgamento de um lance que aconteceu a um turno. O julgamento do Bruno Henrique, ele demanda uma complexidade muito maior. Beleza, isso aqui tá posto. Uhum. O do Alan não, é um lance factual de campo. Aí você vai esperar um turno para julgar, e aí você julga e você tira 2 jogos dele. Justamente na data FIFA, a brecha tá posta para a Leila criticar. Se está certo, se está errado. A questão é que não há velocidade, não há celeridade no STJD, e o julgamento acontece relevantíssimos para o campeonato, que o time, né, que o Palmeiras está sem parte considerável do elenco. Então, eu entendo a brecha que se abre para a Leila criticar, mas que isso está amarrado nessa coisa chatíssima que é o clubismo e que o STJD acaba alimentando. Mas depois que passar essa situação toda, vamos continuar discutindo o STJD? Se ele deveria ou não deveria existir, a forma como ele opera? Não vamos. Acabou o problema. Daqui a pouco vai ter outro problema e a situação... E vai abrir brecha para clubismo de novo. A gente discute quando o calo aperta. Bom dia, Vini. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Tim e para o Caju. Hoje cedo eu e o Caju trocamos mensagens aí para definir a paleta de cores. Exatamente, né? cá estamos. E na verdade, essa camisa era pro Barreto, eu peguei errado, mas enfim. Mas o Caju falou, já que é a cor do Vini, isso. O apresentador que se vire. Bom dia para todo mundo. Dá pra gente dizer, né, que a Leila detonou o STJD, acho que é um termo que cabe, porque foi uma cobrança forte, né? Ela fala, inclusive, que o campeonato tem que ser decidido dentro de campo e que o campeão tem que ser decidido dentro de campo. Fala que o Palmeiras espera que o STJD adote uma postura mais equilibrada, né, para que essas decisões não interfiram, não influenciem no curso do campeonato, que, segundo o Palmeiras, é o mais disputado dos últimos anos, né? Vale a gente recuperar um pouco do porquê o Palmeiras ficou tão irritado. O Caju já trouxe um pouco desse bastidor. O Alan,
ele já tinha recebido uma punição de 2 jogos pela expulsão no jogo contra o Fluminense. Já vai fazer um turno dessa partida. Ele foi expulso contra o Fluminense, pegou 2 jogos de gancho, já havia cumprido 1 contra o Cruzeiro. O Palmeiras conseguiu essa liberação mediante um efeito suspensivo e aí estava aguardando esse novo julgamento que aconteceu ontem, no mesmo dia em que aconteceria o tão aguardado julgamento do Bruno Henrique. E aí, horas antes do julgamento do Bruno Henrique ter sido adiado, o STJD decidiu pela manutenção da pena, da punição do Alan em 2 jogos. Como ele já havia cumprido 1 contra o Cruzeiro, ele está fora do jogo desse final de semana contra o Santos, aumentando então o número de desfalques do Palmeiras, né? Que o Abel já não poderia contar com 7 convocados para essa data FIFA, o Andréas Pereira está suspenso pelo 3º amarelo e o Alan segue fora. Isso sem falar dos jogadores lesionados, né? E aí o Palmeiras soltou uma nota forte, assinada pela Leila, onde a presidente diz o seguinte, que sempre respeitou as instituições, né, e que vai continuar respeitando, só que espera um respeito de volta. E aí a Leila complementa dizendo que o que está acontecendo não é justo, né? Ela faz um paralelo claro, sem citar o Bruno Henrique, mas ela faz esse paralelo com o adiamento do julgamento do atacante do Flamengo, porque ela diz no outro trecho da nota que, até abro aspas, um atleta condenado por uma infração grave, joga normalmente por 2 meses, faz gols decisivos, né, e resolve partidas com esses gols, e aí quando finalmente é marcado o julgamento, há o adiamento, né, uma clara alusão ao Bruno Henrique. E explica que o Alan, num lance de jogo, sendo réu primário, por não ter outros julgamentos no STJD até então, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo. E essa punição acabou mantida exatamente nessa semana de data FIFA. Então, não pegou nada bem dentro do Palmeiras o que aconteceu ontem no STJD. A Leila soltou essa nota e há um entendimento de que não ocorreu da maneira mais justa possível, né? Essa manutenção da pena do Alan no mesmo dia em que o Bruno Henrique seria julgado. E esse julgamento acabou adiado, Barreto. Então, quando a Leila diz que não é justo, tem só um problema. Pode dar a impressão de que não é casuisticamente justo. O STJD está fazendo algo deliberadamente para prejudicar o Palmeiras. Eu não acho que a Leila tenha tido essa intenção de dizer isso. Mas quando ela diz está errado e o que está errado está prejudicando o Palmeiras, o problema é o seguinte, o que está sendo feito de certo ou de errado não está sendo feito na direção de Flamengo ou de Palmeiras. O sistema jurídico do futebol brasileiro é muito falho. Muito. E tudo que a Leila está dizendo aí, ela tem razão, no sentido do que está acontecendo em cada coisa. Primeiro, por que você, num lance de jogo, tem que esperar um turno para decidir se o jogador foi suspenso? Um funcionário da federação podia fazer isso, gente. É o que eu digo, na várzea, o cara vai lá no caderninho e anota, suspenso, não joga a próxima rodada. Pronto, acabou. O futebol brasileiro é judicializado por causa dessa nossa... burocracia. Dessa nossa invenção autóctone que não é jabuticaba, então é besteira, que é o STJD. Tudo tem que passar por um tribunal. O jogador foi expulso. Vamos aqui, Vossa Excelência, a data vênia. Gente... É isso. Jogador expulso. Claro. Qual é a punição? 1 jogo? 2 jogos? É isso. Anota, no próximo jogo está lá, né, o delegado, esse cara não pode jogar. Acabou. Isso está errado mesmo. Né? A Leila tem razão nessa reclamação. Exatamente, está certíssimo. Agora, um julgamento como o do Bruno Henrique, mesmo se você tivesse lá esse funcionário, ele seria mais complicado. É um julgamento por apostas, ele vai trazer precedentes. Né? O Brasil já teve um escândalo de aposta. É preciso entender exatamente em que item do regulamento o Bruno Henrique está sendo julgado, nem é do regulamento, né? É do Código de Justiça Esportiva. Então, assim, para eu não falar besteira, já que eu não tenho formação jurídica, vou recorrer aqui a um comentário do Maurício Corrêa da Veiga, que é advogado especialista em direito do entretenimento. Ele diz o seguinte... O julgamento sobre suposta manipulação de resultados traz à tona uma questão nova e sensível do direito esportivo. Não se julga caso de aposta no Brasil há 20, 30 anos. Começou agora, né? Deve haver uma distinção entre condutas dolosas e meramente infracionais. Quais são as condutas dolosas? A do primeiro escândalo lá.
Jogadores que ganharam dinheiro para manipular resultados. Estavam dentro de um esquema. O Bruno Henrique vai ser julgado nessa linha ou ele vai ser julgado numa questão meramente infracional, ou seja, né, fez um comentário sobre tomar um terceiro cartão amarelo e a defesa do Flamengo está toda indo nessa direção. Todo mundo sabe que o jogador força o terceiro cartão amarelo, não precisaria o Bruno Henrique dizer isso, não é informação privilegiada. Quem está certo, quem está errado, o que vai decidir é o tribunal. Aí, esse caso do Bruno Henrique, ele não tem como fugir de um tribunal, né? Se você vai falar de um caso de racismo, de um caso de uma agressão física que passa das questões do esporte, ter dado um carrinho, uma entrada violenta, isso tudo realmente precisa ser apurado, tribunalizado. Ok. Então, o Bruno Henrique está numa situação diferente da situação do Alan. Mas aí tem outra figura do direito esportivo brasileiro, que é a figura do efeito suspensivo. Ou seja, o jogador que vai ser julgado pelo caso mais grave, porque ele demora a ser julgado, ele pode continuar jogando. Exatamente. Né? Porque a justiça é lenta. E aí, por que existe o efeito suspensivo? O efeito suspensivo não é danoso na essência. É o seguinte, poxa, imagina o seguinte, esse cara vai ser julgado daqui a um mês e daqui a um mês ele vai ser absolvido. Então, se ele ficar sem jogar nesse mês, ele está cumprindo uma pena que não era para ser aplicada, né? Então, o jogador pode ir jogando enquanto... Só demora pra caramba. E aí, como vira julgamento, tem essas coisas, pedir vistas. Pedir vista. Pois é. E aí o que a defesa faz? A defesa quer protelar, claro. Lógico, vai jogando pra frente. Pro Flamengo, se o julgamento não for essa semana, o Bruno Henrique joga sábado, né? São táticas que são usadas na justiça comum também, estratégias. Então, assim, não me parece que o STJD eu acho que essa é a confusão que você pode trazer quando faz uma reclamação pública, o STJ. E aí, no futebol, a gente avalia tudo sob essa ótica, né? Está prejudicando o meu time. O STJD é Flamengo. Aí amanhã o STJD vai ser Palmeiras. Essa é a confusão que pode ser trazida. Agora, isso não pode invalidar uma discussão que, infelizmente, vai sumir, né? Depois que um for campeão e o outro... Ninguém vai mais estar preocupado com o que o STJD fez ou deixou de fazer, né? Mas a função do STJD no futebol brasileiro deveria ser discutida com mais seriedade. Como deveriam ser discutidas as outras coisas que o Flamengo trouxe à tona de uma forma meio torta e a gente vai debater daqui a pouquinho. Me parece um grande caso de lei de chacrinha. Se a gente pode complicar... Vem para confundir. Para explicar. Tanto inteligente estudos usados para... Barreto, a sua explanação foi perfeita sobre a complexidade, mas eu não consigo... O caso do Bruno Henrique é muito complicado mesmo, porque tem essa questão, né? A defesa está argumentando que ele não participa de um esquema e, ao mesmo tempo, não há dolo ao Flamengo, né? O Flamengo, ele não... Porque já estava combinado que ele ia receber o terceiro cartão amarelo, por mais que ele tenha recebido o cartão vermelho depois, né? Fazendo com que os amarelos não tenham sido suspensos. Mas não haver dolo ao Flamengo é relevante nesse caso? Porque tem o artigo... Acho que o artigo tem um... Deixa eu ler certinho aqui. Qual é o número de artigo? Sem número não vale. Tem o 243, que prevê essa questão de não estar no esquema, e o 243A, que prevê que não há um dolo ao clube, ao Flamengo, no caso. Mas pode haver dolo ao campeonato, à competição, à lisura do jogo. Só que aí tem o outro artigo, que é essa questão do antiético, né? De você informou. Mesmo que você não tenha ganho para isso, você informou algo interno, né? Você dá uma informação privilegiada para terceiros que vão lucrar com isso. E aí a punição seria menor. Eu ainda acho, mas aqui é a opinião, aqui não estou na frieza do julgamento da lei. Eu ainda acho muito complicado você compartilhar esse tipo de informação privilegiada. Só que independente do mérito da ação em si, do julgamento, eu não consigo entender a demora. Eu sei que é complexo, mas são 2 anos quase do acontecido para você chegar nesse momento e a resolução acontecer. Quer dizer, se é que vai, né? Porque quinta-feira vai ter um novo julgamento, pode ter outro pedido de vista, enfim.
na véspera do final de um campeonato. Então, a coisa se complica pelo processo, a coisa se complica pelo tempo e abre todas essas brechas de ter, inclusive, uma coincidência de um outro julgamento que já devia ter acontecido há muito tempo, do time que disputa tabela ponto a ponto com o Flamengo no mesmo dia. Então, assim, é muito problemático. E o debate sobre o STJD precisa acontecer. Só que não vai. Porque também é um circo importante de estar, né? De existir. Ele já tapetão na década de 90, enfim. É importante que ele esteja ali para muita gente. Vou fazer um paralelo impreciso aqui. É que nem cobrar do técnico da seleção brasileira que ele convoque de um time e seja obrigado a convocar do outro para ter esse tipo de isonomia. Não existe isonomia quando uma situação ela já é desequilibrada. Né? O que devia existir é um calendário mais equilibrado que permita ao treinador da seleção brasileira convocar só para a data FIFA. Isso. Né? E que o futebol brasileiro não tenha jogos durante a data FIFA. Né? Da mesma forma, se você tem uma situação administrativamente mais bem resolvida para jogador que vai ser suspenso por questões do campo, né? Você não estaria hoje, por exemplo, tendo Alan e Bruno Henrique no mesmo pacote. Né? São coisas absolutamente diferentes, que teriam que ser tratadas de forma diferente. Bom, o outro artigo é 191. O 243, 243A, e aí o Flamengo quer é o 191, só para dar a informação completa. O 191 é que não tem esse tipo de associação criminosa. Isso, né? o 191 é você compartilhar informações privilegiadas. Trata de infrações sem dolo específico ligadas ao simples descumprimento de regulamentos ou deveres esportivos. É exatamente isso. É você compartilhar uma informação, por mais que você não esteja no esquema, você não está acarretando nenhum problema ao seu clube, mas você está dando informação privilegiada a alguém. Esse é o 91. Que aí tem punição menor do que o 243A exige prova clara de intenção de influenciar o resultado de uma partida com o objetivo de obter vantagem indevida. É isso. Bom, e como a gente já trouxe aqui, é algo novo que está sendo julgado há pouco tempo, então ainda está sendo estabelecido. As decisões finais vão deixar muita gente insatisfeita, de qualquer maneira, seja para que lado forem, né? E as duas torcidas estão insatisfeitas com os times que vão a campo nesse sábado. Todos depauperados aí pelas convocações de várias seleções, né? Hoje Flamengo e Palmeiras têm elencos internacionais. Hoje em dia, essa coisa extrapola totalmente o técnico da seleção brasileira. Claro. Você vai cobrar do El Loco Bielsa? Sim. Bielsa, não convoca o uruguaio, não, porque, olha lá, convocou. Embora do lado do Flamengo. Venezuela abriu mão de Savarino exatamente por esse motivo, né? Os convocados do Flamengo são Danilo e Alexandro, pelo Ancelotti, né? Varela, Vinha e Arrascaeta pelo Uruguai, Carrascal pela Colômbia e Plata pelo Equador. Um possível Flamengo ainda tem Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saúl e De La Cruz. Fica um meio-campo um pouquinho mais conservador, né? Com uma linha de três volantes. Luiz Araújo, o Bruno Henrique. É fantástico olhar para a escalação e falar: o Bruno Henrique vai jogar? Por que não? Porque a gente tem que ver se quinta-feira vai resolver a questão do julgamento. Os outros dois da posição seriam o Wallace e o Juninho, né? Isso. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que... Se bem que também tem quem costuma fazer ali essa função é o Plata, que não está. Que não está, né? Exatamente. A Luiz Araújo e Samuel Lino e aí vem a questão, né? O Juninho, ele não é experimentado, ele não entra em campo, entrou no jogo contra o Fortaleza e só. E o Wallace é novo e tem toda a questão de não ter maturidade, dos problemas recentes que a gente viu em campo, no jogo contra o Bahia, por exemplo, né? Então falta, já que o Pedro não está disponível. O Plata, que também não está sendo bem quisto pela torcida diante do que ele fez, tanto no jogo contra o Racing, quanto no jogo contra o São Paulo. Bom, e tudo o que a gente está fazendo aqui, Vini, para passar para você, é uma projeção, né? Como poderia ficar o time com os não convocados. A gente faz isso com o Palmeiras na sequência aí, ó.
Não, é só pra dizer, eu tô vendo essa escalação do Flamengo, você falou agora há pouco, né, que palmeirense e flamenguistas estão reclamando. Dá pra dizer que todas as torcidas reclamam, porque daí tem muito rival que olha essa escalação do Flamengo, que é fortíssima, e fala, tá reclamando do quê, né? Problema de você rico. não deveria reclamar, olha que time absurdo que você tem, então não dá pra, né? Vamos lá, os convocados do Palmeiras são Gustavo Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo Torres, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. A dupla Flaco Roque está convocada. Um time possível teria, a gente está chamando de provável, né? Tem Carlos Miguel, Bruno Fux, Murilo e Micael formando uma linha de 3, o Aníbal Moreno ali na frente, Kelvin, Rafael Veiga, Maurício e Jefté, e na frente o Bruno Rodrigues, recentemente reincorporado, né? E o Felipe Anderson. O Abel também tem mudado muito o jeito de o Palmeiras jogar e vai na linha do que você falou, né, Vini? Ainda é um time forte, mas não é um time que o torcedor está acostumado a ver junto em campo, né? E assim, é óbvio que o que eu fiz é uma brincadeira, porque os torcedores de Flamengo e Palmeiras, obviamente, têm motivo para reclamar, porque a gente já debateu aqui, nem deveria acontecer um jogo num cenário como esse. Ainda assim, o Palmeiras com 12 desfalques, pode levar a campo uma equipe considerada bem forte. Lembrado. Né? É porque a gente só botou aí os convocados, né? Por exemplo, aí estão os convocados. Andréas né? Pereira não está aí por causa de terceiro cartão. Agora tem o Alan, a gente acabou de falar dele, né? Virou desfalque. E né? 3 lesionados, né? O Everton ainda com a fissura na mão, Lucas Evangelista e Paulinho que estão fora da temporada. Então o Abel tem que montar um time para um clássico na Vila Belmiro, na casa do rival, sem poder contar com mais de um time. Uhum. Você sabe que eu tô para trazer um tema aqui já há um tempo. Flamengo e Palmeiras foram conseguindo fazer, o Palmeiras sempre com o mesmo treinador, o Flamengo com 9 diferentes, mas enfim, o trabalho de contratação no Flamengo ele é razoavelmente continuado, né? No Palmeiras sempre sob o comando da mesma comissão técnica. Conseguiram formar esse elenco que meio que deixa de lado o papo de poupar time. Né? No Brasil, esse papo de poupar o time, estamos disputando uma competição, precisamos poupar o time, aí bota os reservas em campo, aquela coisa que a gente brincava com o Renato Gaúcho, que às vezes nem ele ia né, para os jogos. Isso meio que foi sumindo do nosso debate aqui. O modelo de produzir para vender permite, né? Olha quem Palmeiras vendeu, olha quanto faturou, permite um elenco de grande profundeza. O Vini vai me ajudar com o nome do coordenador das divisões de base, que disse que se não fizesse 1 bilhão com os canhotinhos... João Paulo Sampaio. Ele podia mandar ele embora. E fez, né, Vini? Fez. Opa, essa era a chamada geração do bilhão. E o que a gente ouve o sub-20 do Palmeiras é bom, mas calma que o ouro está no 17 agora. Então, daqui a pouco vem uma nova geração do bilhão. E a gente lembra, né? A gente ressalta tanto o trabalho que foi feito pelo Bandeira, né? Bandeira, me fugiu de o nome Melo, no Flamengo. Bandeira de Melo. Que foi quem realmente iniciou essa trajetória no Flamengo, e o Palmeiras lá atrás, né, com o Alexandre Matos. Então, para o Palmeiras estar colhendo os frutos hoje, para o Flamengo estar bebendo essa água limpa hoje, não é do dia para a noite, né? O Palmeiras está nessa desde 2015, reformulando base, injetando dinheiro na base, melhorando o departamento de scout. Então, não é do dia para a noite, né? Teve uma época aqui que me impactou uma frase do Zubeldia, que ele foi cobrado por escalar ou não escalar o Ferreirinha. Ele disse o seguinte, olha só, o negócio de não escalar vai rolar, tá? Vai ter, porque o jogador se machuca, cansa, a fisiologia manda tirar. Podem me questionar sobre como eu escalei, como eu substituí, na verdade. O Ferreirinha não foi escalado nesse jogo. Não era para ser mesmo, não vai rolar. E realmente está acontecendo com todos os clubes no Brasil. As mudanças são de um jogo para o outro. A gente tem visto menos o negócio de poupar o time todo, jogar com o time todo reserva. Menos, ainda tem, mas está vendo menos. Mas o time gira muito. Sim, o dinheiro entrando, especialmente nos clubes, Mundial de Clubes, né? Então, isso permite um elenco de grande profundidade. Mas permitiu mais a Palmeiras e Flamengo, né? Sim, totalmente. Sim, eles jogaram o Mundial, porque, eles venderam melhor também. Hoje a gente está falando do momento em que Palmeiras e Flamengo, pelas circunstâncias erradas do futebol brasileiro, precisam escalar muitos reservas. Mas, né? Tem os convocados e, além de tudo, se somam os suspensos e os machucados. Será que essa sensação também não está guardada porque a terceira fase
a segunda fase da Libertadores esse ano. Botafogo já caiu nas oitavas, ficaram 3 clubes, sendo que 2 deles disputando também um brasileiro. Isso não cria a gente uma sensação de que tem menos espaço para poupar, você precisa estar disputando os 2, sabe? E tem menos time poupando, sabe? Copa do Brasil também. Mas antes tinha também a outra expressão que a gente usava muito, priorizar. Priorizar, o Vital vai priorizar. Hoje, os clubes não querem mais priorizar, nem sempre conseguem. Claro. Não, né? Mas agora, Flamengo e Palmeiras foram fazendo isso de uma maneira que a gente foi esquecendo esse debate. Exato. Se você for olhar para as escalações do Abel e do Felipe Luiz, elas mudam demais de um jogo para o outro. Com certeza. E antes no Brasil era tabu isso. Claro. E aí é tabu mesmo, tá? Não é escrita, não. Tipo assim, era um assunto proibido. Não, peraí. Fulano não repete escalação. A gente não conhece o time do 1 ao 11, né? Tinha os caras que tinham isso como método, o Sampaoli. Acho que o Sampaoli, nessa passagem pelo Atlético, ainda não repetiu o time, né? Então, mas como é que é isso? Não repete o time? Hoje, naturalizou-se a ideia de não repetir o time. Não se repete mesmo. Não se repete. Só que assim, no Palmeiras e no Flamengo, o impacto disso é muito pequeno. Porque o elenco é recheado. Sei lá. Há profundidade. Sai o Saul, entra o De La Cruz. Isso. Dinheiro de Mundial de Clubes é dinheiro das vendas. Os dois têm um modelo parecido, né? Isso. Vender o Vini, vender Estevão, contrata... Até mais do que isso. Sai o Estevão do Palmeiras e não sai de um jogo para o outro, não. Sai em definitivo. E hoje você tem a dupla Flaco-Roque. Quer dizer, o nível de substituição em que esses clubes estão operando, né? No ano que vem o Palmeiras vai ter o Paulinho. E aí a gente vai começar a falar assim, vai entrar onde nesse time? Mas não vai entrar num time só. Sim. Ele vai entrar num time em transformação. A história dos 15, 16 titulares está pegando. Está pegando nesse clube. Mas está pegando mais ou está pegando primeiro em Palmeiras e Flamengo. Agora, quem tem dinheiro... Isso. Provavelmente, se a Copa do Brasil não tivesse sido adiada, que eu achei ótimo para se criar uma cultura desse torneio no final do ano, para fechar... Você acha que vai continuar? Eu acho que vai. No calendário já está a final, como no calendário do ano que vem, a final da Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro. Provavelmente a gente estaria vendo Fluminense, Cruzeiro, Vasco... Tem problema. É possível este ano, somente por um motivo, que os times... Isso, os times no Copa do Brasil não vão ter que disputar isso. Então... Mas a data ali está reservada, vamos ver se vai seguir. Provavelmente a gente estaria ouvindo mais poupar se a Copa do Brasil tivesse acontecendo agora. Mas concordo plenamente que esse cenário é diferente com os dois que estão em disputa e vão continuar nos próximos anos no topo da tabela, muito provavelmente. Bom, ontem a Leila falou de justiça esportiva e o BAP, presidente do Flamengo, resolveu falar de outros temas do futebol. E, de novo, né, temas que são relevantes, como a justiça esportiva brasileira é relevante, precisa ser debatida. Os temas como gramado, recuperação judicial, né, e folha salarial estão realmente sujeitos a debate, né? Mas algumas observações que a gente pode fazer em cima dessa lista de propostas feitas ontem pelo presidente do Flamengo. Tem um grupo de estudo que está montado para isso, tem um grupo de trabalho, aliás, que está montado para isso. E o Flamengo fez as propostas paralelamente. Aqui são as propostas do Flamengo. O futebol brasileiro está aí discutindo, mas né, nós temos aqui as nossas soluções rubro-negras para o futebol brasileiro. Né? E o Flamengo já está com toda aquela questão da Liga, né? Da Libra. Já tem uma questão anterior de não querer condições especiais para a criação de uma liga única, né, de torneio. Aí, junto com um grupo de direito, que é a Libra, ele judicializa. Enfim, há um cenário recente de briga, de imposição de questões, inclusive judicializadas do Flamengo, que complicam também esse contexto dessas sugestões, né, dessas indicações que o Flamengo colocou sobre o futebol. Vamos de baixo para cima. Olha, definição ampla de custos. Controlar não apenas a folha salarial, CLT, mas também o custo total do elenco, incluindo direitos de imagem, luvas, bônus, comissões de agentes e impostos. Isso surge na gestão anterior, quando o Rodolfo Landim fala da questão da SAF, né? Dizendo que o dinheiro que entra
de grandes corporações, poderia afetar o equilíbrio. Tratamento de clubes em recuperação judicial, impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Isso aí acarretaria algo com o Vasco, por exemplo. Está nessa situação, nesse momento. E proibição de gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. Nessa aqui me chamou a atenção especificamente uma coisa. O gramado artificial deve ser proibido e o natural pode ser ruim, como é o do Maracanã. É isso? Não, Porque não tem nenhuma menção aqui. Não. Vamos proibir o artificial e garantir a qualidade no natural. Não. Cita isso sem nada de contexto de diretrizes nacionais para melhorar gramados, é brincadeira. Isso não é sério. Isso é provocação de Palmeiras. Isso é provocação com o Palmeiras. É só assim mesmo. Não tem. E o Flamengo justifica. E o Flamengo justifica isso com a questão de que os gramados naturais têm um custo de manutenção mais alto que o artificial. Qual é esse custo? O quanto isso acarreta na dinâmica de faturamento de um clube? Isso não está claro. Mas por que a discrepância de cuidar de um gramado ou de outro deveria levar à proibição de um deles? Exatamente. Eu não entendi a lógica de raciocínio. Também tem a argumentação de... Porque assim, jogador bom também custa mais caro que jogador ruim. Exato. Né? Não está proibido ter jogador ruim? Não. Barreto, não há uma brecha para você falar. Precisamos criar investir em uma tecnologia de padronização e de alto nível de gramados. Não, você vai e fala, tem que acabar os gramados de plástico. Gramados de plástico, né? Eles chamam... É óbvio que isso soa como um cutuco no Palmeiras, né? Fica muito claro que há uma querelazinha aí de extra-campo. De novo, assim, eu não estou buscando aqui, como é que se fala hoje? Falsa isonomia, não é isso? O negócio da falsa isonomia. Sim. Mas eu acho que existe uma semelhança entre as críticas que a Leila Pereira fez à Justiça Esportiva Brasileira e as críticas que o BAP e o Flamengo, né, na figura do seu presidente, está fazendo a questões do futebol brasileiro, como gramados artificiais, recuperação judicial e controle de gastos. Né? A gente não vê em nenhuma das duas um interesse legítimo em discutir os problemas do futebol brasileiro, independentemente do que isso acarreta para o meu clube. O bem comum não existe. Não. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Infelizmente, não passou essa impressão. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está em força máxima. Não tá nem aí, né, pra antizada, o que estão pensando, o Flamengo está focado e concentrado. Primeiro, tá aqui a notícia, o Flamengo, né, inicia a data FIFA priorizando recuperação de atletas para minimizar os desfalques. O Flamengo, né, tá aproveitando esses dias, uma semaninha aí, para tentar recuperar o máximo de jogadores possíveis, aqueles que ficaram, né, integrando ali o elenco de treino do técnico Felipe Luiz. A gente sabe, né, que boa parte desses jogadores estão desfalcando o Flamengo nessa data FIFA, aproximadamente 7 jogadores, e agora, né, o Flamengo está fazendo um trabalho específico para tentar recuperar esses caras. Tá ali, ó, por causa da convocação, Clube Rubro-Negro terá 7 ausências contra o Sport no sábado. Pedro continua fora, mas Felipe Luiz espera ter reforços. O Pedro que já está aí entrando, né, numa reta final de recuperação, justamente pensando na final da Libertadores da América. E é claro que também alguns jogos ainda, né, desse Campeonato Brasileiro, ao qual o Flamengo está na reta final também. Então o Mengão focado, né, e logicamente virando a chave ali, recuperando as energias para voltar com tudo nesses próximos jogos, a começar pelo Sport. Depois o Mengão terá o clássico, né, o Fla-Flu, logicamente no Maracanã, aonde a nação rubro-negra vai estar com certeza inteira lá em peso para apoiar, né, o nosso Mengão. Mas acredito também que muitos torcedores rubro-negros estarão na Arena Pernambuco, praticamente, né, a Arena Pernambuco estará lotada, cheio de rubro-negros e rubro-negras apoiando o nosso Mengão nessa reta final. Se Deus quiser, rumo ao título do Brasileiro e quem sabe também da Libertadores da América. Estamos muito próximos, galera. É claro, não será fácil, tem que jogar com raça, amor e paixão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV,
O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você que está aqui, porque afinal de contas isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!